Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu e Jaque, para mais uma gravação do podcast Fazer Diferente Faz Diferença. E a nossa convidada especial de hoje é a Marcela Rezende, que foi executiva de marketing de grandes corporações como L'Oréal, Bacardi, Alpargatas, entre outras, que ela vai contar pra gente. Depois migrou para o mundo de startups, sendo CMO da Madeira Madeira, e agora está empreendendo, além de ser investidora anjo. Marcela, super obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar a sua trajetória. E a gente quer começar te perguntando quem é a Marcela por trás dos bastidores. Conta um pouco da sua jornada até aqui. Bem, antes de qualquer coisa, obrigada pelo convite, é sempre um prazer trocar, e com mulheres fico ainda mais feliz, então parabéns aí pelo podcast, trajetória, um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem é Marcela? Acho que vou começar a fazer depois de alguns podcasts, acho que eu vou tentar fazer um pouco diferente hoje. Legal. A Marcela é mãe do Pedro, casada com o João, e eu acho que é uma mulher muita garra, determinada, que não aceita um não como resposta em absolutamente todos os âmbitos da vida. Para eu ter um não, acho que eu tenho que ter tomado aquele mesmo não daquela mesma pessoa, no mínimo umas 3 vezes. Qual é o teu signo? Sagitário. Ah, tá. 27 de novembro. Então, acho que uma pessoa muito... Eu digo isso porque depois da gravidez, depois de ter sido mãe e depois de ter passado uma pandemia, a pandemia não foi uma coisa fácil. O Pedro nasceu em janeiro e a pandemia começou em março. Então eu passei todo o meu período ali de amamentação, licença maternidade, primeiro filho dentro de casa. E aquilo se perdurou até a vacina chegar 2 anos, né? Sim. Então a Marcela se transformou como profissional e como pessoa. Então digo que hoje a Marcela é uma pessoa muito mais empática. Eu acho que até para liderar equipes, depois de ter passado por isso e ter tido um filho, eu me transformei. Então eu tento entender quem são as pessoas que estão trabalhando comigo, de onde elas vieram, como é a cultura delas, o que elas valorizam. Diferente, eu acho, que da Marcela anterior, que era menos no pessoal, assim, mais negócio. 20 anos de carreira em marketing. E aí comecei na L'Oréal, fiz aquela escadinha ali de estagiária, trainee, gerente de produto, coordenadora, não, na verdade analista, coordenadora, gerente de produto. E fui para Paris, tive a oportunidade de ir para Paris com a L'Oréal, fiquei 5 anos lá. Expatriada. E muito por conta do projeto que eu lancei, um projeto, na verdade, eu cuidava de Média Excellence, uma marca de coloração, onde a gente estava estagnado e perdendo participação de mercado, porque a gente tinha uma proposta de valor que a concorrência começou a copiar, enquanto produto, marca, e uma estratégia de comunicação que a concorrência também começou a copiar, que era pegar os modelos. Naquela época a gente já usava influenciadores, mas a gente não chamava de influenciadoras, né? A gente usava as atrizes e cantoras, mudava a cor do cabelo delas, colocava na caixa e colocava para vender. E chegou no momento que a gente começou a ser copiado. Eu falei, precisamos pensar fora da caixa. Foi aí que eu vi que o digital estava ganhando corpo. Obviamente teve muito trabalho ali de ir a campo, entender o que estava acontecendo, quais eram as dores das consumidoras, por que a consumidora estava escolhendo a concorrência e não escolhendo a gente. E aí eu entendi que eu precisava escalar a menina do ponto de venda, que única e exclusivamente ela educava a consumidora, ensinava a consumidora. Eu falei, vamos fazer alguma coisa no digital. E o projeto foi... Ganhando corpo. O projeto foi assim... Diga. Eu ia te fazer uma pergunta, porque eu ouvi essa história e eu acho que é interessante você contar também como que começou esse projeto, porque você começou falando que você não concorda com os nãos de em primeiro momento, e acho que esse projeto também ele é muito de você não aceitar o não, né? Então eu queria que você contasse um pouco. Não, quando eu tive a ideia, fui para campo e entendi, eu preciso escalar a menina do ponto de venda, porque naquela época, hoje em dia também, em Média Excellence tem todas as farmácias e supermercados. E são muitos pontos de vendas no Brasil, né? O Brasil é gigantesco e Média tem capilaridade nacional. E aí, eu falei, os pontos de venda onde a gente tinha uma menina, a marca era líder. Porque a marca era a coloração mais cara do mercado de caixinha, naquela época. E os pontos de venda onde eu não tinha menina, eu era a última marca. A importância do trade, que a gente tende a não olhar com prioridade, total. né? Não, eu ia para campo com a equipe de trade. E eu falava, me traz seus insights, vamos entrevistar a consumidora, enfim. E aí, a gente viu ali que
quando eu tinha educação, quando eu tinha uma pessoa que trazia educação, a mulher não duvidava, ela comprava. E ela entendia como olhar a cor do cabelo dela. O ponto de venda que não tinha isso, eu não vendia. A mulher ia pela caixinha mais barata. Então eu falei, eu preciso trazer essa educação. E aí eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, já sei como é que a gente vai sair dessa. Vamos fazer alguma coisa no digital. Ele falou, você tá louca. Você sai daqui. Imagina, você não vai gastar meu tempo, minha energia com esse negócio de digital. E engraçado que eu almocei com ele pouco tempo atrás, ele falou, lembro exatamente como se fosse hoje de você entrar na minha sala. Que ano foi isso? Em 97. E em 98 a gente lança o projeto e foi o ano que eu fui expatriada. Em 98. Foi na sequência ali do projeto ter sido lançado. Já é uma consequência dos resultados, né? Total. Ou seja, o projeto deu super certo. Deu super certo, graças a Deus. E aí digital, qual foi o jogo? O que vocês fizeram? Qual foi a dinâmica? Naquela época, estava muito incipiente, era tudo muito novo. Performance estava, né? Tinha muita gente que nem sabia fazer. L'Oréal não tinha feito nada na América Latina em digital, zero. Não existia marca de coloração que tivesse site. Surreal. Então eu olhei, eu falei, vamos fazer um site, uma casa em flash leve, porque naquela época a internet era muito lenta e você tinha que ter acesso para conseguir ter uma banda larga e um negócio em flash rodar. E eu falei, vamos trazer ali a educação para elas, onde elas, obviamente, a gente não tinha inteligência artificial também, então eu tinha que, através de um quiz e algumas escolhas de tela, conseguir educá-la a identificar a cor dela para poder dizer o que eu poderia recomendar. Porque é uma mulher que chega com cabelo preto, ela não vai conseguir ficar loira. Então eu precisava explicar para ela ali o que ela conseguiria descer de tom ou subir de tom. E, enfim, e aí meu chefe, né, voltando aqui só para responder a tua pergunta, meu chefe fala, não, pode sair da minha sala, não vou deixar você cortar R$1 da grana que a gente já tem alocada com TV, revista e jornal. Falei, ok. O que acontece? Eu falei, não, está errado, ele não sabe o que ele está falando. E aí eu convenci uma agência a trabalhar de graça. Eu falei, eu faço tudo. E aí eu saía do escritório todo dia, 7h30 da noite. Ia trabalhar na agência, ficava até meia-noite, 1h da manhã, fazia tudo. Já tinha o espírito empreendedor. Não, total. Desde o dia 1, assim. Hoje eu estava almoçando com um grupo de amigas e a gente estava falando justamente o negócio. Eu falei, eu sou aquele tipo de pessoa que, no primeiro dia que eu fui trabalhar, eu falei, gente, como é que eu não descobri isso antes? Eu amo fazer isso aqui. E foi uma coisa assim, a faculdade era mais difícil, porque mais teórico. Aquele negócio de ficar sentado na frente do professor e ter que engolir aquele, porque não é entender, né? Você tinha que decorar, era muito insuportável, aquilo não é a minha pegada. Você é formada em marketing? Sou formada em marketing, pela SPM. E aí, não é minha pegada. E aí, a partir do momento que o trabalho é problema-solução. É problema-solução. Você tem que resolver problema o dia inteiro. Exatamente. Exato. E aquilo, pra mim, eu falei, gente, eu amo fazer isso, eu amo. Quanto mais complexo, mais difícil, mais eu gosto. Porque aí você tem que pensar fora da caixa, plano A, B e C. Então, eu gosto dessa dinâmica. Motivada pelo dinamismo também, totalmente, né? Pelo visto. Totalmente. E aí, enfim, convenci o dono da agência a trabalhar de graça. Ele topou, a gente trabalhou 6 meses. Um dia de apertar play, eu fui pro escritório e falei, o projeto tá pronto. E eu preciso de dinheiro. Ele, como você tá louca? Que hora você fez isso? Mas você desobedeceu. Eu falei, não desobedeci. Eu só simplesmente achei que você não tinha razão. Assim, eu achava que realmente... Eu acho que o negócio ia funcionar, só que eu preciso agora de R$45 mil. Porque se você não me der R$45 mil, eu não consigo viabilizar o projeto. Por quê? O grande, acho que pulo do gato do projeto foi... Eu tinha visto uma propaganda da Kia, de carro. Tá. Onde você colocava o seu número de telefone e o seu celular tocava e eles te falavam sobre o lançamento do carro. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero a Grazi falando no telefone com as pessoas, mas todo mundo vendo na tela. Porque eu não queria fazer só um projeto da Grazi aparecendo e falando. E aí eu criei um burburinho depois que a novela acabou, que algo estava acontecendo com ela, clica aqui e descubra o que é. E para descobrir, para ouvir o que era, tinha que botar seu nome e seu telefone. Sensacional. Aí a Grazi entrava na sala e falava, você quer saber uma novidade? Ela aparecia com o cabelo mais claro. Engajamento lá em cima. Porque imagina, aí o que acontecia? As pessoas começavam a recomendar para as outras. Falaram, cara, a Grazi vai falar com você. E eu tive, naquela época, 1 milhão de visualizações, 100% orgânico. No mínimo, a pessoa tem curiosidade, né? Pra saber o que é isso. Total. Como assim?
E aí o negócio explodiu. E a coloração da gôndola acabou. Que assim, legal. Zerou. E a Magic Science volta para a liderança da Nielsen. E aí, enfim, aí o que você quer fazer da vida? Começamos a discutir meu futuro. Eu falei, quero ir para Paris. Aí eles, mas a gente não expatria ninguém no seu nível. Não vai dar. Vai ser a primeira vez. Não. Aí eu falei, meu plano B e C é igual A. Então a gente vai ter que fazer acontecer. O que eu preciso fazer para ir? E aí, obviamente, eu tinha recebido proposta de concorrência também, né? Uhum. Não só concorrência direta, mas outras, porque falaram que Lógico. eu quero aquela pessoa que criou aquele negócio lá. Sim. Você não era de inovação, porém você levou Não, toda a zero, inovação total. para marketing. Mas a sede da L'Oréal é lá na França, então isso facilita esse mas movimento, por que né? eu fiz esse movimento proposital? Na verdade, eu pedi esse movimento proposital. Porque eu pensei... Primeiro, duas coisas. Eu acho que quando eu sentei no local... E aí, quem trabalha em multinacional, você tem o local, o regional e o global. Sim. Uhum. Eu falei, eu gostaria de sentar nas 3 cadeiras para eu entender o ciclo inteiro, desde o ciclo de desenvolvimento do produto até o ciclo da implementação e execução. Uhum. E eu quero sentar no mass market e no luxo. Quem cria e quem copia a tendência. Perfeito. Porque o que acontece? Como é que a L'Oréal faz inovação? Eles investem em moléculas totalmente e substâncias, fórmulas totalmente disruptivas. Quando eles descobrem algo, eles colocam um produto de topo de pirâmide e eles vão descendo aquilo em termos de price point, em termos de tecnologia. Então, Maybelline hoje era um Lancôme alguns anos atrás. Uhum. Desenvolveu o Maybelline do zero, foi descendo a molécula. Sim. Obviamente, você faz mais volume, tô falando de máscara, vai. Mais volume, menos volume, mais alongamento, mas o core da molécula era de uma marca de luxo. Mas tudo nasce do produto, então, né? Exatamente. E aí eu falei, eu quero ver isso. Eu quero ver essas 3 etapas. E para eu poder fazer isso, eu precisava ir para Paris. E Paris é onde era o headquarters, né? Onde estava... E eu via que todos os diretores tinham passagem por Paris. Ou eles falavam francês, eles eram franceses, né? Ou eles tinham alguma passagem por Paris. Você falava francês? Zero. Foi aprender lá? Total. Foi um para REC? Pra ir? Não, zero. Tá. Não, assim, eu não falava nada. Uhum. Assim, comi o pão que o diabo amassou, que vocês não têm ideia, assim. Uma reunião começava em inglês e virava francês. E nisso você já estava casada? Não, zero. Ah, tá. Conheci meu marido bem mais tarde, assim. Ah, tá. Bem mais tarde. Então você foi já na cara e na coragem sozinha. Na verdade, em 2 momentos separados, eu tinha 2 namorados que queriam casar. Eu sempre brinco, uma vez eu falei isso num podcast. Concorrência até na vida pessoal. Uma vez eu falei isso num podcast, e aí alguém falou, 2 namorados ao mesmo tempo, eu falei, óbvio que não. Se fosse, eu não estaria contando aqui. Óbvio. Então, 2 períodos, né, distintos. Diferentes. E assim, casa comigo e larga o emprego. Nossa. Eu falei, desculpa, você troca isso por um relógio. Uhum. Eu não vou casar com você. Pra você casar comigo, você tem que entender quem sou eu e respeitar meu trabalho. Se hoje o meu salário é baixo, espero que no futuro não seja. Claro. E Você eu sabia trabalhei muito bem onde para você queria chegar. Sabia. É. E aí lá em Paris, você passou 5 anos, você falou? 5 anos. 5 anos. E cheguei sem falar uma palavra de francês, totalmente sozinha. Como foi esse começo? Foi... Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sempre vejo o copo cheio. E nunca vejo o copo vazio. Então, quando eu tenho um desafio, eu nunca foco no problema, eu foco em como resolvê-lo. E esse é o meu mindset. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E eu não espero, deixa eu digerir, não. Eu vou dormir e vou digerir em uma noite, e amanhã de manhã eu já tenho um plano de ação. E eu sou rápida, assim, se você me dá um feedback negativo, eu entendo, obviamente que dependendo do feedback, no momento eu falo, não concordo, mas peraí, deixa eu tentar entender isso aqui. Óbvio, alguns eu já sei, porque eu já sei quais são os meus defeitos, minhas qualidades, e geralmente é tudo defeito polarizante, o defeito que vira qualidade e vice-versa. Então, eu falei, eu já sei o que eu preciso melhorar. Então, eu sempre trabalhei nesse ponto. E aí, quando chegou lá, foi assim, super desafiador. A primeira vez que eu tinha morado 100% sozinha. Eu cheguei num país onde eu conhecia pouquíssimas pessoas, eu zero dominava o idioma, eu estava num ambiente onde eu não dominava o trabalho. Uma cultura diferente eu não tinha nada de zona de conforto. Nada. Nessas horas bate a síndrome da impostora? Eu tenho, assim, síndrome do impostor, todo mundo tem, homens e mulheres. Quem falar pra vocês que não tem, tá mentindo. Desculpa. Todo momento da vida você falou, será que eu dou conta disso? Isso é síndrome do impostor.
será que isso aqui vai... Não tem jeito, bate. Eu acho que o que faz a diferença é a maneira como você lida com ela, com a síndrome. Eu enfrento. Vambora. Vamos com medo mesmo. Vai dar. Vambora, vamos com medo mesmo. E, obviamente, me preparo, né? Sim. Não vou na cara e na coragem achando que Deus vai me dar o dom da sabedoria ali na hora, não. Eu me preparo. Você é super estruturada. Ah, não, é. Eu não vou te dizer estruturada. Eu sou... Sabe aquela pessoa que é organizada no caos? Meu marido fala, por que você não faz uma lista de to-do? A minha lista de to-do tá aqui. E ela vai mudando. Não, ela de vez em quando vai pro papel e ela de vez em quando vai pro to-doist. Mas ela tá aqui. Eu não consigo dar conta de tudo no to-doist, de tudo no papel. Porque eu vou lembrando. É dinâmica. Ela é dinâmica. E o melhor momento de organizar ela é no banho. E no banho é um lugar onde eu tenho... Você não tem a caneta. Não, o banho é o lugar onde eu tenho os meus melhores insights da vida, tanto pessoais quanto profissionais. Por quê? Porque você está isolada do mundo. Exato. É só você ali. E não tem pressão. Assim, então, à noite é o meu momento de relaxamento e é onde eu aero. Tem meditação aí ou não? Eu gostaria que tivesse. Mas não dá, Não a dá o ansiedade tempo. não deixa. A ansiedade não deixa. Já tentei meditar algumas vezes. Tá. Mas eu começo a pensar em várias coisas. É que eu começo a meditar e eu começo a pensar. Aí eu trago alguma coisa e não dá, enfim. Mas tudo bem, eu organizo a lista de to-do. Eu falo que eu organizo muito bem a lista de to-do quando tem que fazer exame, aquele exame lá de ressonância. Eu falo, é o melhor, eu fiz um há pouco tempo atrás. Eu falei, o melhor momento da Não vida... tem escapatória. Você tem que ficar 45 minutos deitado naquele negócio sem se mexer. Aí a moça, você quer que bote música? Eu falei, não. Me deixa no freestyle. Eu falei, eu vou organizar minha semana. Aí ela começou a rir. Eu falei, eu vou organizar minha lista de to-do na cabeça. E às vezes quando eu tenho alguma coisa para resolver, sim, tô com um problema, preciso pensar na solução. Aí eu preciso de um momento dedicado àquilo, que geralmente é a história do banho. Ali é uma situação de saúde forçada ali, né? Mas eu tenho muito dessa coisa de... Eu não consigo me colocar em situação de pausa. Mas quando acontecem essas situações, o banho e tudo mais, que eu pauso... Não vou dizer que eu consigo meditar, esquecer tudo, mas eu organizo as minhas ideias. Entendi. E aí foi assim, esse mindset veio desde a época da L'Oréal ou você já era assim antes mesmo de entrar lá? Ou foi uma escola que te fez pensar e organizar dessa forma? Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu sempre fui assim, então eu sempre fui uma pessoa que tem o síndrome da impostora, vou enfrentar ele, vou tentar ver sempre o copo mais cheio do que o copo vazio, não vou aceitar um não como desafio. Essas eram características que apareciam desde pequena. E ter crescido e feito essa transição de júnior para sênior numa escola como a L'Oréal intensificou. Entendi. Legal. Porque a cultura da L'Oréal é muito sobre resolução de problema. Eles te jogam no meio de um negócio e falam, resolve. Ninguém vai te ensinar. Você tem que correr atrás. Você fala com quem você quiser. E eles te dão liberdade para você fazer. E isso, misturado com a minha personalidade, eu acho que foi uma boa combinação. Legal. Porque aí eu... Potencializou. Exatamente. E o que veio depois da L'Oréal? E depois do L'Oréal, bem, eu fui para Paris, voltei. E aí... Você ficou... Quanto tempo você ficou em Paris? 5 anos. 5 anos em Paris. Eu quase tirei a nacionalidade. Ah. Quase. E aí, quando tava tirando, eles falaram, não, volta pra poder fazer Maybelline, aí eu voltei. Mas, enfim. E aí, voltei e quase tirei o Green Card depois. Nossa. Não, mas aí o Green Card eu desisti. Porque eu tava voltando pro Brasil grávida, eu falei, não vou fazer Green Card, ficar pagando imposto duplo, não. Aí eu falei, não, devolve e depois a gente... Resolve. Depois resolve, enfim. Mas deixa eu só resgatar uma pergunta que eu não te respondi. Você tava perguntando do casamento, onde eu conheci meu marido. Só para responder você nessa pergunta, porque a gente engatou em outro, abriu outro pop-up e não fechou esse. Eu costumo abrir milhões de pop-ups, depois eu volto fechando assim. todos. Eu e a Jaque, a gente tem essa característica. Eu tenho. Eu falo, abrimos um pop-up, vamos parquear ele. A gente tem esse, depois a gente volta lá. Então, eu tive namorado já, casa comigo e eu vou te sustentar. Eu falei, você tá louco. Um dia eu vou te sustentar. E aí, eu conheci o João no Tinder. Nessa minha volta... Em 2013, 2014, quando eu tava em São Paulo. Ele jura que deu match no Rio, porque ele foi passar o final de semana lá, e eu juro que dei match aqui, porque eu tava morando aqui. Então, foi numa dessas.
Quando a gente foi no primeiro date, eu dei um print screen na tela, mandei pro amigo meu e falei, olha, a gente não tem nenhum amigo em comum. Eu nunca conheci uma pessoa que não tivesse nenhum amigo em comum. Se aconteceu alguma coisa, foi esse cara aqui, tá? É sempre bom ter esse backup de segurança, Total, né? total. E aí o João, desde o dia 1, entendeu? O trabalho é importante. E é isso. Se eu quiser ficar com ela, eu vou ter que entender que o trabalho é um pilar importante da vida. Gente, a gente morou separado em 2 países diferentes 5 anos. Uau. Nossa. É uma baita renúncia. 5 anos. A gente se via uma vez por mês. Aonde eu vinha, eu fui desde com uma condição pro México. Falei, eu vou, mas eu preciso voltar uma semana por mês, porque eu não vou abrir mão da minha relação pessoal, porque eu queria construir uma família. Sim. E eu já tinha dedicado tempo suficiente à minha carreira e eu achava que estava no momento de fazer concessão para dedicar a outras frentes. E ele entendeu super. Esse nunca foi um issue na nossa vida. Então ele sempre entendeu que essa parte do trabalho é algo importante para mim. E tá Te tudo driva, certo. né? Total, porque eu acho que aí faz parte de você, né? porque aí você deixa a outra pessoa. Eu acho que é aquela coisa assim, existem 2 tipos de empresa. Aquela empresa que potencializa o teu ponto positivo e aquela empresa que aponta o seu ponto negativo. Relacionamento é igual. Não, e qual é isso? E qual que vai funcionar melhor? É obviamente quem impulsa, todo mundo tem defeito. Exato. Se eu ficar fazendo você mudar e ser diferente daquele ponto negativo, você nunca vai ser uma pessoa alta performance, porque, cara, é muito mais difícil você sair do que você é ruim pra aprender do que você potencializar o que você é bom. E relacionamento é igual. Se você dá chance pra outra pessoa potencializar o que ela é melhor e vocês se completarem, e os 2 vão ser muito mais felizes. Com certeza. É uma dinâmica de cumplicidade, É né? isso. Eu acho que em todos os âmbitos, tanto profissional quanto pessoal. Sim. E quando você foi pro México, qual que foi o contexto? Você foi pra cuidar do quê? Eu fui pra cuidar de... Bem, Bacardi, eu tava em Bacardi nessa época. Fiquei 1 ano no Brasil. Ah, então você saiu da L'Oréal para Bacardi. Não, fui pra Estée Lauder. Tá. Eu fui pra Estée Lauder, fiquei 1 ano na Estée Lauder. Mas, assim, não foi uma... A Estée Lauder é muito diferente da L'Oréal. A cultura é muito diferente. E eu tinha passado muitos anos na L'Oréal. E eu comecei como estagiária, né? Então, a dinâmica da L'Oréal era uma dinâmica que era muito mais a minha personalidade do que a dinâmica da Estée Lauder. Então, minha passagem foi curta, foi 1 ano. E na sequência, eu fui para Bacardi. Nesse meio tempo ali também teve um pedaço de empreender ali, que eu falei, não tá na minha hora ainda de empreender. Então, eu fiquei sócia dos meninos, do Thales e do Alexandre Liuzzi. Legal. Na Singu. Então, ali eu participei do projeto inicial ali da Singu. Legal. Baita experiência. Super. Não, super. E ali eu já vi que esse game de empreendedorismo já era totalmente diferente, só que, obviamente, a gente não estava num nível avançado igual a gente está agora. Outros países lá fora, sim, estavam. Eu até vivi isso depois com a Bacardi. A gente já chega na história. Isso foi que ano? O quê? Da Singu que você entrou. 2015. Com o Singu, 2015. Tava começando a crescer. 2015. Eu voltei em 2013, 14, 15. Foi mais ou menos esses meados de 2015. E aí, a Bacardi, enfim, a gente começou uma conversa e eu falei, eu não sei se eu sei fazer bebida, deixa eu entender esse mercado, conversei com as pessoas. Outro bicho, né? Outro bicho, mas fiz a minha due diligence, eu falei, bem, estudei ali o mercado, falei com as pessoas, falei, eu acho que dá pra fazer. E aí fui fazer, e eu sou muito outgoing, adoro conversar, conhecer gente, trocar, e minha indústria de bebida é 100% socialização. Socializar, sair, entender o que está acontecendo no mercado, você tem que ir pro bar, pro restaurante. Isso no mercado é uma coisa que total. E é uma coisa que é muito da minha personalidade. Hoje eu digo que eu fiquei mais velha e eu tô fugindo mais caseira. Um pouco mais. Eu nunca achei que eu Faz fosse. parte, né? Eu nunca achei que eu fosse. Quando eu era pequena, a gente ia pro sítio dos meus avós. E eu falava com os meus pais, eu falava, gente, como é que vocês gostam disso aqui? Cidade, gente. E eu falava, não, agora você tá indo mais pro sítio. Sexta-feira eu fujo. Eu chego naquele engarrafamento horroroso pra sair de São Paulo, porque eu preciso acordar no mato. E lá você desliga a cabeça? Desligo. Parênteses, não, desligo, vai. Eu não trabalho no final de semana. Ah, isso é bom. Zero. Eu vou fazer meu esporte, levar meu filho pra fazer esporte. Desde quando? Você sempre foi assim, de ter a questão do final de semana? Sempre trabalhei final de semana. Tá. Te deu um clique, não vou. Depois que você vira mãe, eu acho que depois que você vai envelhecendo, algumas prioridades vão mudando. Essa mesma história da fazenda, essa história o trabalhar. E outra coisa também que eu institulei lá em casa, assim. Não, meu marido trocando. O domingo
era o dia de organizar o chinelo para segunda-feira, né? Então, domingo, sábado era o fim de semana. Domingo, metade do domingo você ia lá e tal, mas ninguém curtia o domingo porque tinha que organizar a agenda para segunda-feira. E eu falei pro meu marido, não dá pra gente viver nessa vida, porque a gente tem 1 dia e meio de fim de semana. A gente vai viver o domingo full, igual o sábado. A gente volta do interior às 10 horas da noite, no domingo. Então eu acordo de manhã como se fosse sábado. Faço tudo que eu faço no sábado. Isso dá o luxo, né? Total. Mas acho que é questão de maturidade. Isso total. também, né? E aí eu não olho a agenda nada. Faço isso na segunda-feira de manhã. E aí, enfim, a gente janta lá, toma banho lá, o Pedro coloca pijama lá e a gente sai. Então, se bobear, assim, a gente é quase os últimos a sair, ver o pôr do sol. A gente sempre vê o pôr do sol no domingo. É importante, né? Aproveitar. Sabe? Tem essa... completo. E aí, o que acontece quando a gente começou a fazer isso? Na segunda-feira, a gente começou a estar muito mais descansado do que começar a olhar a agenda no domingo, começar a ver que reunião que tem. Você já começa a semana estressada, né? Isso. Quando você faz então, na segunda, você então tá a gente motivado. prefere acordar segunda-feira, 5 horas da manhã, e olhar a agenda e organizar, do que fazer isso no domingo à noite. Porque o domingo à noite virou mais um dia do final de semana, sabe? Mas voltando na pergunta, a gente me lembra. Bacardi. Isso. Bacardi, networking. Fui pra Bacardi, amei. Falei, meu Deus, que lugar incrível. Adoro, cultura incrível, pessoas incríveis, aprendi um monte, assim. Assim, tem muitos amigos lá até hoje, igual a L'Oréal, tem muitos amigos lá até hoje. Meu coração mora lá e me transformei numa pessoa melhor. Acho que todas as experiências são boas, algumas te transformam mais ainda, outras menos, normal. Mas foi incrível, fiquei 1 ano no Brasil. Depois eles me pediram para ir pro México. Aí eu falei, eu estou namorando e eu não vou abrir mão da minha relação. Por mais que não seja meu marido atualmente, eu quero construir uma família. E aí eles falaram, ok, qual é a condição de você ir pro México? Eu falei, volto 1 semana por mês pro Brasil, eu trabalho no home office. Ok. Então eu já trabalhava remota antes da pandemia. Muito antes. Legal. Muito antes. Já tinha essa dinâmica muito. A pandemia foi assim, todo mundo, meu Deus, como é que eu faço? Aquilo era a minha vida. Sim. Óbvio que não full time, né? Não o tempo inteiro, era um pedaço. Mas já tinha essa cultura, né? Aí eu fiquei 1 ano lá, foi super legal. Assim, 1 ano, aí como é que a Bacardi faz inovação? A Bacardi investe em empresas menores, geralmente empresas familiares. E eles têm a primeira opção de compra quando o founder quer fazer o exit. Porque é muito mais difícil você construir uma empresa de bebida do zero, né? Envelhecer os líquidos e tudo mais. Então, geralmente, eles deixavam para as famílias, os empreendedores, né? Antigamente, muita família fazia isso. E depois eles compravam. E quando eles compram, eles geralmente colocam um executivo do grupo para substituir o founder e o CEO. Algumas vezes o founder senta no board e outras vezes não, sai do negócio. E aí eles tinham comprado uma marca que chama Cachaça Leblon, fabricada no Brasil, Patos de Minas, com penetração na Europa, os principais países da Europa, penetração nos Estados Unidos inteiro, muito forte nos Estados Unidos. Foi criada para poder atender o mercado americano primeiro, inicialmente, e com presença no Brasil. Uma presença menor no Brasil. Quando eu entrei, eu intensifiquei mais essa presença. E aí eles falaram, o headquarters é em Nova York. Então você vai ter que se mudar para lá. Eu falei, vambora, preciso voltar 1 semana por mês pro Brasil. Não tem problema, até porque você vai ter negócio no Brasil. E sua fábrica vai ser no Brasil. Sim. E aí eu fiquei nessa vida quase 4. Como é o estilo de liderança americano versus o brasileiro versus o mexicano? Acho que o americano ele é mais pragmático, né? Eu acho que... Vamos lá. O francês, ele é muito direto. Se ele não gosta do trabalho e tal, ele vai falar na sua cara. Sem cuidar da forma. Total. E ele é... Mas você sabe exatamente o que você tá... destinado a fazer. Que é melhor ainda, né? Porque eu prefiro. De todos eles, pra mim, o francês é o melhor. Sim. Porque você sabe se eles estão gostando, se eles não estão gostando. Ele não maqueia o que ele te diz. Zero. O único problema disso é que eles são muito difíceis de elogiar, porque a exigência deles é muito alta. Então, eles não elogiam, tá muito bom. Eles falam, c'est pas mal. C'est pas mal não tá muito ruim. Não está mal. Essa é a forma de elogiar. Você fala, cara, não, Marcelo, isso aí foi um elogio. Aí você consta isso como um elogio. Porque aí você já começa a entender que aquilo ali tá sendo elogio. Isso. E aí depois, americano, né? Tá número. Muito número. E assim, americano, diferente do francês, é super amigo pela frente, nas costas, você não sabe o que o cara tá falando, o que a mulher tá falando. Então você... É difícil ler? É difícil ler.
É porque tá tudo bem, né? Todo mundo, É tudo muito resultado, bem. Tem muita política, então. Não é político, mas eu acho que é tudo... Everything's fine. Everything's good. E tem aquela coisa do... Mas tá bem bom mesmo ou não? E até quando eles vão dar um retorno, ele é mais costurado, sabe? Assim, e aí você não... E eu sou muito direta. Por isso que eu me dei muito bem na cultura francesa. Eu sou muito, assim, direta. Eu não rodeio. E o americano, você sente que rodeia? É interessante isso. Mas aí tem uma diferença do americano de Nova York e o americano do restante dos Estados Unidos, né? Eu trabalhei com maioria americana de Nova York. Já é rodado pelo mundo, né? Então, assim, e a turma é muito boa. E tem muita gente boa, muita gente boa. Então, eu não tive... E outra coisa que eu fiz, todos os lugares onde eu cheguei, eu peguei um coach local. Isso é importante. Sempre. Eu tinha 2 regras. Eu pegava um coach local e eu... A companhia bancava ou você mesma? Na L'Oréal eles bancaram. Na Bacardi, no México, eu paguei. Na Bacardi, em Nova York, eles começaram a pagar e depois eu paguei. E no Brasil eu sempre paguei. E de forma contínua ou só para os primeiros meses poder te acompanhar? Depende da situação. Tá. Eu pegava no início, até para entender a cultura, eu falava, explica como é essa cultura de trabalho. Acho que é a parte O que eu preciso valorizar, o que eu preciso trazer ali. Porque, né, eu era intrusa. E na França foi fundamental para eu entender o que eles valorizavam. O francês, ele é muito preciso. E ele tem um nível de exigência com uma estética absurda. Tanto que as marcas francesas são impecáveis. A gente não foi criado nessa educação. Então, vou dar um exemplo de uma coisa simples. Durante o café da manhã, 10h30 da manhã, todo mundo descia para tomar um café e comer um croissant. Então tem essa cultura do café croissant. Se o café tivesse ruim, o croissant tivesse ruim, ninguém comia. Era o recado que estava dado. Não, o francês, ele gasta o tempo dele tomando um café, mas o café tem que estar bom. Se o café não estiver bom, ele vai falar, desculpa, não tá bom. A gente nem sente o gosto do café. A gente, Brasil, pega aqui qualquer café e vamos embora. Sim. O francês, ele não é... Por que a comida francesa é a melhor comida? Porque eles são muitas. Se eles pegarem uma coisa que não tá bom, eles não vão consumir aquilo. De qualquer âmbito. Então, por isso que eles... do perfeccionismo. Total. Né? E isso também no trabalho é a mesma coisa, 100%, né? No pessoal e profissional. 100%. L'Oréal, 100%. Mas isso eu acho que é muito legal, né? Até de dica para quem tá ouvindo, quem pensa em carreira global, ter esse tipo de coach quando muda. Isso. E a outra regra, outra dica. Então, a primeira dica é pegar um coach para entender como é a dinâmica daquele país, porque a dinâmica é totalmente diferente do teu país. E uma outra regra que eu tinha, eu não vivia como expatriada. Nunca vivi. Eu chegava, eu falei, esse é meu país de origem, eu sou o extraterrestre aqui, eu preciso me adaptar. Legal isso. E você tentava fazer amigos 100%. nativos. Nativo, local. Legal. E eu falava, se tem uma pessoa aqui que tem que se adaptar, sou eu a eles, não eles a mim. E a cultura deles, eu que estou invadindo. Então eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que ser simpático, eu tenho que entender como funciona, eu tenho que entender o porquê da comida picante. O porquê, porque a comida picante, hoje em dia eu amo pimenta, mas naquela época era muito difícil. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, bota não picante, eu não tô conseguindo comer. Mas para eles sentem mais, entendeu? Então, você tem que viver se adaptando àquele ambiente e não... Ai, meu Deus do céu, sabe? Então, é um pouco da história que eu falei do copo meio cheio, que eu sempre tento enxergar. Então, em todos os países que eu morei, eu tinha essa regra e foi muito suave. Assim, eu aprendi um monte, eu fiz vários amigos locais... Eu não tive problema de adaptação. Mesmo na situação mais difícil, zero. Você vê no México, eu morava num hotel. Falei, bem, vamos lá. Tô morando num hotel. Tem a questão da segurança lá, que aqui no Brasil também, né, a gente tem que se preocupar, porque não é um país tão fácil em relação a isso. Sofria machismo pra caramba nos lugares que eu saía à noite. Falei, gente, eu não quero. O que eu vou fazer aqui? Eu falei, bem, vamos lá. Eu vou começar a fazer esporte. Eu comecei a fazer esporte. Comecei a correr, fazer boxe e musculação. Todo dia. Fazia 2 esportes por dia. Fazia massagem para fazer soltura nos músculos, porque aí eu treinava bastante. Aí eu comecei a sentir necessidade de comer uma comida mais saudável e eu contratei uma brasileira para fazer quentinha para mim. Porque eu não queria comer comida com pimenta. E aí ela fazia todas as minhas quentinhas, eu levava quentinha, porque eu não conseguia, aquela comida para mim era muito. Então, ao invés de eu ficar reclamando da comida, eu encontrei a solução. Você achou a sua forma de se adaptar.
O interessante é que você entendeu o contexto que seria favorável ou não, e o que não era favorável você aprendeu a flexibilizar, eu diria, né? E a contornar. Legal. E aí a gente estava em Nova York. E aí de Nova York, como foi essa tua passagem lá para que marcas e... Foi bem. Em Nova York eu ficava uma semana no Brasil, uma semana em Nova York. Aí, provavelmente, uma semana por mês eu estava na Europa, porque meu chefe sentava na Europa e eu tinha equipe lá. E uma em Miami, porque Miami tinha o headquarters. A Bacardi tem sede em Miami e em Londres. Tá. Então eu ficava meio que... Uma vida global. Uma vida louca, E aí eu corria as meias, né? Treinava e era muito fácil o acesso, porque é só botar um tênis e, né? Se não tem esteira no hotel, descer pra rua. E foi muito bom, meio Nova York, eu amo Nova York. Tem vários amigos em Nova York. Já conhecia muita gente. É um lugar de passagem, então tem sempre gente. Tudo acontece lá, então tinha acesso a tudo. Então, a experiência foi incrível. E aí eu tinha o João, que eu voltava, né? Porque eu já tava, nessa época eu tava namorando. E aí eu casei com o João em 2018. A gente casou em São Paulo, então organizei o casamento, né? Dentro do avião praticamente. E a gente engravidou em 2019. E aí quando foi antes de outubro, 3 meses antes, a Alpargatas me liga, falando, a gente quer conversar sobre uma vaga. E eu falei, olha, eu tô grávida de 3 meses, vocês não vão querer nem conversar comigo. Não, a gente não tem problema se você tá grávida. Que legal. Isso é muito legal, né? Porque muito geralmente legal. Foi um homem que me falou isso. Muito legal. Foi um homem que me falou isso. Isso já diz muito da cultura da empresa, Total. né? Aí, eu acho que mais do que a cultura, eu acho que primeiro da pessoa. Com certeza. Sabe? Sim. Eu acho que é mais da... A empresa é feita de pessoas, né? Sabe? Do tipo, aquele cara que me ligou, eu comecei a chorar depois que ele falou isso. Ele falou que tá aí ainda, Marcela? Eu falei, tô me recuperando. Meu marido, o que houve? Algo que deveria ser natural, né? Não, aí eu vi como é que eu era, né, preconceituosa. Eu falei, como assim? Como é que eu tô com essa mentalidade? Mas como foi pra ti, grávida de 3 meses, entrar numa empresa nova? 6 meses. 6 meses. Ah, então, 6 meses já tá. É outra categoria, essa cobrança, essa pressão de conhecer tudo do zero, de novos networkings e ambientes e processos e cultura. Tudo isso junto com um filho que estava prestes a nascer. E saber que você tinha que engajar com tudo isso e depois você ia sair de licença, né? Não, eu tinha uma mudança que estava chegando, que eu tinha que organizar. Eu estava mudando de casa, inclusive. E ainda bem que a gente fez antes da pandemia. Assim, eu trabalhei até na hora de entrar na sala de parto. Eu não, assim, o fato de eu estar grávida, graças a Deus, a minha gravidez, o processo de gestação foi muito tranquilo. Tranquilo, mais ou menos assim. O final ali, o médico falou, Marcela, você precisa pegar leve? O Pedro tá começando a ter taquicardia. Ele começou a ter taquicardia, porque eu tava com uma vida muito agitada. Nossa. E aí eu até comecei a tomar remédio da Veleda, enfim. E tive que diminuir um pouco o ritmo. Sim. Mas... E aí ele nasceu e como foi baixar o ritmo de não ter tanta intensidade? Aí eu baixei, aí eu busquei coisa pra fazer. Olha que louco. Aí o Pedro nasce dia 20 de janeiro de 2020, a pandemia começa dia 15 de março, eu dentro de casa, amamentando, pandemia, mundo fechado. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Tentar entender o que aconteceu no mundo nos últimos 10 anos que eu estive fora. Mas isso, enquanto isso, na Alpargatas? Licença maternidade, né? Licença. Eu falei com 400 pessoas pelo Zoom. Tudo quanto é tipo de gente. Em qual momento? Porque normalmente, né, você tem toda a gente, assim, eu falava no Zoom o dia inteiro. Eu amamentava, às vezes, na reunião. Conhecendo as pessoas. Aí, Marcela faz mentoria. Eu falei, gente, vou fazer mentoria. Quanto você cobra? Eu falei, como assim cobra? Eu sou executiva. Não, cobra, não, vambora, vamos fazer esse negócio. Eu vou cobrar. Então você começou dando mentoria pro bono. Ali. Mentoria marketing. Como ajudar as empresas. Mas aí eu comecei, como eu sempre tive uma cabeça de negócio, eu nunca fui aquela marqueteira criativa de criar campanha, eu sempre fui a marqueteira de deixa eu entender como é que eu... Te ajuda o seu negócio. Você vê pelo meu case que eu tive de L'Oréal. Sim. Não foi uma campanha baseada em como é que eu vendo mais, como é que eu resolvo um problema ali da dinâmica. Não é focado, vamos fazer uma coisa criativa para... Então eu sempre tive essa mentalidade. E aí eu sempre fui mais de negócio, entender de negócio. Aí conheci, por causa daquele clube social, não, aquele... Clubhouse. Clubhouse.
Eu conheci um monte de gente. Eu também. Eu conheci um monte de gente, foram várias pessoas ali. A Marcela vem aqui, não sei o que, vamos participar desse papo, entra nesse papo, não sei Acho o que que, a entra gente nesse deve ter negócio. entrado em alguma sala em conjunto. E aí eu assim, falei, gente, que coisa é essa? Não, mas vamos marcar um Zoom aí, eu quero que você conheça a minha empresa, me dá esse... Aí os meninos do G4 me chamaram pra fazer mentoria, virei mentora, a Marcela tem que emitir nota, tem que abrir uma empresa. Eu falei, abrir uma empresa? Eu falei, tá bom, vambora. Aí contratei um contador, porque aí quando eu faço direito. Aí eu contratei um contador, falei, ó, vamos lá, quero abrir uma empresa, vou fazer isso especificamente, onde a gente vai classificar, em qual KNAI, como é que funciona, que tipo de empresa a gente pode abrir. Aí abrimos, começamos a emitir nota, outras pessoas, Marcela, faz consultoria aqui. Aí eu não tinha braço, né? Porque aí a gente tinha voltado a trabalhar. Foi quando apareceu... aí eu virei investidora anjo, porque nesse meio tempo de faz mentoria, surgiu a primeira rodada, Marcela, você não quer colocar um dinheiro? Aí coloquei em 1, hoje em dia eu invisto em 5. Que legal. Legal, e essas 5 já te deram algum retorno ou não? Já. Segmento específico? Já. Não específico. Acho que mais tese founder Legal. do que outra coisa. Então mas você eu pôs gosto... os ovos em várias cestinhas, para ter plano A, plano B, plano C, Não, plano D. total. E você vai ver, assim, ao longo da minha trajetória... E não só botando ovos, eu acho que... Sabe por que eu faço isso? Eu vim pensando isso no caminho pra cá. Porque hoje eu tava numa reunião e uma pessoa virou pra mim na reunião com a minha equipe e eles falaram, Marcela, você já parou pra perceber o quão diversa é a tua vida? O quão... Você vai abrindo... Porque a gente tava falando sobre um projeto específico. Aí ela, a gente vai fazer esse projeto? Eu falei, vai. Aí ela... Como? Eu falei, gente, isso é aprendizado. Isso me tira da zona de conforto. Isso faz eu aprender. E você é instigada a isso, né? Deu pra perceber. Mas você é daquelas que abre várias caixinhas e não fecha necessariamente fecha tudo. Fecha todas? Fecha tudo. Isso é legal. Abre e fecha tudo. É, porque é uma disciplina difícil. Não. A de abrir é fácil, mas a de fechar é difícil. Às vezes pode demorar alguns meses, porque eu abro, aí eu falo, ela não tá nesse momento agora, essa caixa aqui. Mas eu não quero fechar ela fica lá. E aí, depois eu volto pra fechar. Não, eu preciso ter fim. Não, eu não consigo não formalizar tem que ter acabativa. Não, tem acabativa. Não tem que ter, ok, next, próximo. E E hoje aí eu sou nerd, sabe? Tá, entendi. Mas e nessas 5 investidas você atua ou Eu tô mentora? tô ali pro founder, me No liga board. e tamo junto. Não tô em board de todos, tô em board de uma. Tá. Já tive em board de outras 2. Na verdade, tô no board de 2. Já tive em board de 3. Mas eu tô super disponível para os founders ali me acessarem. Eu falo, os founders são que nem chefe quando eu trabalhava no mercado, mando uma mensagem, olha, eu falei, deixa eu ver o que a turma quer, preciso de ajuda aqui, deixa eu dar prioridade nesse WhatsApp. Justo. Enfim, e aí começou a abrir essa frente e apareceu Madeira. Startup, eu tinha também na mão, quando eu escolhi Madeira, eu tinha proposta de multinacional. Como que foi essa tomada de decisão? Meu marido, Porque uma coisa é você meu marido falou, não, óbvio que você vai pegar, né, essa empresa, né, multinacional. Eu falei, não. Eu falei, o quê? Eu falei, cara, não. Ele, por quê? Eu falei, porque eu já sei fazer. Aquela turma ali é startup, nasceu no online, assim, virou unicórnio em 12 anos, 11 anos. É outra pegada. E aquilo é o futuro do mundo. Eu não sei fazer aquele bicho. Eu preciso entender o que acontece ali. Você era movido para aprendizados, né? E aí fui. E foi assim, uma super escola, MBA. Sim. Qual é a diferença de fazer marketing numa grande corporação versus uma startup? Assim, as principais diferenças, né? Não acho que seja só uma. E eu vou somar com a pergunta da Jaque a questão da inovação, né? Que está na veia da startup a inovação. E você já olhava também para a inovação numa corporação. Como que foi? Eu acho que juntando inovação e marketing, na multinacional é tudo muito estruturado. Você tem processo a seguir. Para você fazer inovação, você tem que seguir um processo. Para você fazer marketing, você tem que seguir um processo. Existem corporações que te dão mais flexibilidade para você imprimir o que você acredita, tipo L'Oréal, tipo Bacardi. Elas te dão mais flexibilidade para você trazer a inovação, se você viu alguma coisa que acha que vale a pena, ou até para você fazer coisas distintas de marketing. Existe um playbook, existe, mas você pode fugir dele. Se a tua tese foi embasada e você mostrar que você vai trazer resultado. Não são todas as companhias que são assim. Tem algumas que são muito by the book. Na startup, não tem playbook.
Freestyle. Freestyle. E não necessariamente você faz marketing, né? Você acaba fazendo um pouco de tudo, porque Então, é o dia a dia. Exatamente. Então, você tem que, né, você joga em todas as posições do campo ali e, enfim, você acaba fazendo coisas além do teu escopo, que te dá muito mais aprendizado, né? Te expõe mais. Óbvio, né, gente? A gente está falando de uma multinacional de bilhões de faturamento, né? O nível de faturamento. E também tem uma outra coisa que, se você erra numa multinacional, a chance de dar M é muito menor, porque, né, tem um monte de processo, um monte de gente, então não Ambiente controlado. super controlado. Aqui, se um analista erra, pode dar um ruim feio, entendeu? Porque é um ambiente que não é controlado. E tem muita gente júnior com muita responsabilidade, tomando muita decisão para o negócio. Porque essa é a única forma de você conseguir escalar. Você não vai conseguir colocar uma equipe extremamente sênior, então você vai colocando estagiário e vai compondo por pessoas mais júniores e bota uma pessoa sênior para liderar. Tanto que quando eu cheguei na Madeira eu via muito isso, assim, existia muita gente júnior e não tinha sucessão, não tinha uma estrutura de equipe, tinha até 30 pessoas reportando para mim. Falei, gente, não dá, assim, vamos ter que... Vamos trazer um número 2, vamos trazer uma pessoa sênior que vai discutir comigo a estratégia, que vai me questionar, que vai falar, não, Marcela, não vão por esse lado. E vai conseguir pegar um pedaço de que não vai dar para fazer tudo. Então, essa pessoa sendo sênior, ela vai conseguir dar conta e segue o jogo. Então, acho que a principal diferença ali é essa história de você ter um playbook que é um ambiente controlado versus não ambiente controlado. Obviamente, tem a questão da rotina, tem a questão de... Aqui você tem muito mais rotina em termos de ano, você sabe com muita antecedência, né? Você não vai entregar o resultado, você organiza, você refaz o budget, você reporta. Aqui, não. Aqui, você não vai entregar resultado, o quê? Vamos cortar da onde? Né? Aqui o risco é muito maior. Muito maior. Então eu tinha certeza do risco, mas eu falei, risco versus potencial de ganho versus aprendizado é outra. Com certeza. E aí fui pra lá e assim, foi incrível. Incrível. Todos os meninos são incríveis, aprendi um monte. E nesse meio tempo todo, muita gente vinha pra mim e falava, Marcela, como eu construo marca? Como eu construo marca? Como eu construo marca? E eu vi uma necessidade latente ali de empresas de diferentes tamanhos. Tanto as familiares que já estão anos operando e faturam alguns milhões, centenas de milhões, quanto startups. E aí eu falei, putz, tem uma coisa generalizada que ninguém resolve. Deixa eu entender como é que o mercado faz approach disso aqui. E aí, eu falei, ok, como é que funciona para construir uma marca? Qual que é o mecanismo que funciona para construir uma marca? Você cria uma cultura, você traz ali qual que é o seu propósito, missão, visão, valores. Baseado nessa estrutura, você cria sua proposta, né? O seu produto, o serviço, o seu posicionamento, proposta de valor, qual é a sua estratégia, enfim, verbal, sua estratégia visual. E eu criei uma metodologia simples. Porque eu via também que o que tinha nos livros era tudo muito complexo. E aí você criou uma consultoria, literalmente. Criei uma consultoria. E aí quando eu criei essa metodologia primeiro, antes da consultoria, e eu comecei a implementar nas minhas mentorias, eu fui estudar o mercado, para entender como é que o mercado fazia esse approach. E aí, você sendo uma empresa, você contrata, quando você quer fazer cultura, você contrata uma empresa voltada para a cultura. Então, você vai contratar uma empresa que vai trabalhar junto com o RH e vai construir, não necessariamente o founder, e vai construir a cultura da companhia. Quando você quer falar marca, proposta de valor, você contrata uma empresa de branding, que ela vai fazer isso. Às vezes não, ela mergulha no propósito e na visão, mas de forma superficial. E eu via que não somente no Brasil, mas fora, não existia uma empresa que faz isso tudo e que começa de dentro. Aí que eu entendi que tinha um gap. Legal. Eu falei, eu vou fazer isso. E eu vou começar pela cultura. Hoje é a MR. Hoje é a MR. Que se propõe a fazer essa consultoria. Exatamente. Que a gente tem uma construção ali, onde eu entro nas empresas e eu faço a construção ali de cultura. Então, eu ajudo... E aí, assim, eu trabalho com founder e com CEO. Não adianta trabalhar só com equipe. Sim.
Se o founder e o CEO não acreditar, não dá nem para conversar. Porque o líder tem que acreditar e tem que me ajudar. A empoderar também o time, né? Total. Então eu tenho ali... Então eu ajudo a aterrissar propósito, missão, visão e valores. 100%. E também não só aterrissar, mas fazer o rito, quais são os rituais, os ritos ali com a turma de RH e todas as frentes da companhia, não é só o RH. TI tem que estar envolvido, logística tem que estar envolvido, marketing tem que estar envolvido, ou seja, os heads, como é que a gente desce ali, cria a implementação disso, que cria uma cultura forte. Depois a gente passa para a segunda parte da construção, que é qual que é a proposta de valor. Qual que é a proposta de valor dessa companhia, desse produto, desse serviço. Aí depende, obviamente, do que a gente está trabalhando ali em termos de... Tem a criação do guarda-chuva de marca, enfim. Qual que é a estratégia verbal? 99% das empresas hoje não tem estratégia verbal. Sim. Então você fala no LinkedIn de uma forma, você fala no Instagram de outra, você fala na loja física de outra, tá indo pra televisão de outra forma. Não, qual é a personalidade, o tom de voz dessa marca? O que essa marca se propõe a falar? Como ela é? Como é o approach dela? E por último vem a estratégia visual. Muito legal. Vocês entregam um pacote completo. Completo. Então. E de onde vem todo esse repertório? Fala um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, o que você lê, quais são as pessoas que você se inspira, quem que você admira e segue, que páginas. Eu acho que é interessante saber de onde você bebe. Eu acho que assim, não tem... Essa pergunta já veio algumas vezes. Assim, eu não tenho um autor específico, uma frente específica, uma pessoa. Eu acho que assim... Obviamente, você vai buscar ali no Google, na ChatGPT, quais são os principais autores de branding e marketing, eles vão te dar. E aí tem uma lista, não tem um, tem vários, né? Então, acho que se você é uma pessoa de marketing, se você quer entender marketing, meu conselho é, busca entender. Se você é uma pessoa de construção de marca, entende sobre performance. Porque não dá para andar os dois sozinhos. E se você é uma pessoa de performance, entende sobre marca. Não dá para separar mais o profissional. Hoje em dia, um tem que entender do outro. Então, esse é o meu conselho para as pessoas de marketing. Eu, por exemplo, o que eu faço em termos de, onde eu bebo da fonte? Eu acho que tem ali de manhã os jornais, que os principais ali, The News eu gosto muito, porque vem informação rápida. Tem aqueles startups também, que é uma newsletter super rápida. Do Obrigado. É rapidinho, então ele traz ali muita informação muito rápida. Neofeed, BJ, os principais jornais ali, pelo menos a capa, se tem alguma coisa interessante, eu vou lá e leio. Eu vou confessar a vocês que eu não consumo muito Instagram. Por incrível que pareça, eu não consumo. Então, assim, não tem uma pessoa que eu fale, putz, segue essa pessoa. Acho que depende, hoje em dia, é tudo muito nichado. Então... Se você gosta de um assunto determinado, você quer entender um pouco mais, com certeza vão ter 3, 4 pessoas ali que você pode seguir. Mas eu não tenho hoje uma pessoa, nossa, as pessoas eu sigo e eu vou lá sempre olhar, eu não tenho isso. Mas eu tô fazendo um curso de filosofia agora, online. Legal. Pra entender de algo diferente. E eu sempre me coloco numa situação de aprender coisa nova. Então, por exemplo, agora, eu jogo squash, beach tênis e tênis. Tá na minha lista aprender a tocar piano. Então eu sempre tento. Eu tô lendo um livro que se chama Pitch Anything, que é um livro que te ensina técnicas de... Gente, isso é a cara da Camila Farani, não é? Incrível esse livro, Pitch Anything, assim, incrível, incrível. O livro é muito bom. Ele fala sobre uma metodologia, eu não terminei de ler o livro inteiro, mas ele criou uma metodologia que ele divide o seu cérebro em 3 partes. A primeira parte é o interior do cérebro, onde você tem um impulso rápido. A segunda, onde você começa a raciocinar um pouco mais sobre aquele impulso rápido que você teve daquela informação, daquela situação que aconteceu. E a terceira é quando você analisa os pontos, coloca em perspectiva. Quando você está fazendo um pitch de venda, geralmente você, quem está fazendo o pitch de venda, está no 3º nível, você está trazendo coisas complexas e tal, e quem está recebendo a informação está no primeiro. No meio. No meio, no primeiro. Que é, a pessoa tá, vou dar um exemplo, que até ele menciona, de um acidente, não. Tipo, alguém atravessou na sua frente, bateu no seu carro, sei lá, a primeira coisa que você faz, você xinga, você fala... Essa foi a primeira reação. Depois você vai entender, mas essa pessoa veio da onde? Como é que veio assim? Depois você fechou o sinal, aí você começa a raciocinar e você coloca tudo em perspectiva. Meu Deus, eu vou ficar sem carro, tem que arrumar o carro. Total. Se coloca em perspectiva. E aí, quando você está fazendo um pitch...
quando você tá ali já dando perspectiva, não sei o que, a pessoa tá pensando Sim. no susto. Então você tem que Conduzir a pessoa. eu tô bem, eu não vou dar nem spoiler porque eu tô no início do livro. O livro tá super bacana, técnica, metodologia de um cara. Então, o que é o meu conselho para as pessoas? Eu não tenho, né, uma coisa, falar outra coisa que eu consumo, né? Eu leio paper. Hoje eu estava no almoço com uma amiga e aí ela falou sobre uma metodologia. Eu vou tentar lembrar, mas eu acho que eu não vou conseguir. E aí Depois só a uma gente coloca nos metodologia super comentários, bacana. Eu falei, nunca tinha ouvido falar disso aí, peraí, deixa eu olhar. Aí eu olhei, falei, caramba, deixa eu ler, eu nunca tinha lido sobre isso. De neurolinguística, que é Sim. quando você senta numa mesa e alguém cruza a perna, e se aquela pessoa não está interagindo com você, cruza a perna, e você cruza a perna. Se a pessoa faz assim, para você igualar aquela pessoa, faz assim, você vai se colocar... É o espelho, né? E eu nunca tinha lido sobre isso. Aí ela falou, eu falei, putz, super interessante, deixa eu entender um pouco mais sobre ler. Então, isso é muito da minha personalidade. Então, minha dica aqui para as pessoas, muita gente fala, eu não vou fazer isso, é muito difícil, eu não vou entender isso, é muito... Mas já tentou? E como é que você pode dizer se você gosta, se você não gosta, se nunca tentou? Então, assim, o máximo que vai acontecer, você não vai conseguir ou jogar, ou aprender, mas para, ler. Você não precisa ler um livro, lê um paper. Pergunta no chat GPT o que é e lê. Se é uma coisa que você interessa, você vai para o segundo nível, terceiro nível, quarto nível, aí você vai para... Faz o esporte. Como é que você vai fazer? Semana passada eu estava retrasada. Meu marido está surfando. E eu estava surfando. E assim, nossa, você surfa? Eu falei, gente, surfava lá atrás e voltei a surfar. Mas como você consegue? Eu falei, gente, super difícil. Eu falei, não, você já tentou surfar antes de você falar que é mega difícil? E a gente surfa numa piscina de onda. Que legal. Que assim, é outro patamar, não é no mar, entendeu? Eu falei, você controla a onda. Então você manda a ondinha número 1. Sabe assim, espuminha. Então ficar numa prancha longboard na espuminha não é difícil. E aí você já cria um... Então eu acho que a minha dica, mais do que indicar um meio, a minha dica é mais tentar abrir a perspectiva e não ter aquela coisa, meu Deus, será que eu não vou conseguir fazer esse negócio? Não vou conseguir jogar esse negócio, sabe? Deixa eu me jogar nesse negócio, deixa eu lançar, deixa eu ver como é que é isso. Sim. Será que isso é bom? E agora, nem parece, né? Mas a gente já passou da 1 hora aqui, a gente poderia ficar mais horas conversando, mas queria te pedir que mensagem que você gostaria de deixar, né? Além de todas essas dicas, enfim, de tudo que você trouxe para inspirar as pessoas que estão assistindo, além do que você já trouxe, o que você daria de mensagem? E onde achar a Marcela? E o quê? Onde achar, encontrar a Marcela? Tá. Então vamos, onde achar a Marcela? Vou deixar meu e-mail, contato@marcelaresende.com. Tô no LinkedIn também, Marcela Resende, Instagram e TikTok também, olha, temos TikTok. Resende com Z. Resende com Z. A gente vai colocar aqui. Marcela Resende, E no Instagram é Marcela P. Resende com Z. Todos esses meios eu estou com uma blusa azul. Você está trabalhando só com a marca descrição de marca. Não, é só a mesma foto. Para ficar mais fácil das pessoas me localizarem. Então, em breve vai ter mais novidades sobre a MR. A gente está fazendo um monte de coisa legal. Enfim, vai ter site, mais detalhe e tudo mais, mas estou fazendo um negocinho de uma forma mais estruturada. Então, vai ter mais coisa em breve. Mas pode divulgar todas as minhas redes e meu contato, que com certeza as pessoas que estão me seguindo lá vão ver. Qual que é a dica? Quando eu entrei aqui, eu perguntei qual era a audiência. Né? A audiência não só empreendedoras, mas também tem executivas, mas o foco mulheres. E a minha dica hoje é muito baseada, eu acho que, nessa migração que eu estou fazendo de a Marcela executiva para a Marcela empreendedora. Muitas das vezes a gente se auto-sabota. E a gente tem uma régua de exigência muito alta, muito maior do que a dos homens. Então, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente, mas eu não sei se eu vou conseguir. E aí vem a síndrome da impostora junto. Aí eu não sei se eu vou conseguir, a gente tem muito prato para equilibrar. Geralmente tem marido, tem filho, tem casa, tem muita coisa para equilibrar. Então, a gente acaba encontrando subterfúgios e desculpas, até eu própria, não estou me tirando dessa, não.
e que deixa com que os nossos sonhos, nossas vontades, nossos desejos profissionais fiquem em segundo plano. Sim. Então, eu acho que o feito é melhor que o perfeito. Então, a minha dica aqui para as mulheres é... Deu o primeiro passo. Começa. Tá nem aí se não tá legal. Vamos fazer, amanhã a gente melhora, a gente aprende. Vai com MVP. Vambora. Sabe, faz pequeno, testa com uma amiga, testa em casa, com o marido, com o filho, com a mãe, com... Eu quero vender docinho, gosto de fazer docinho. Tá bom, então faz em casa. Começa, aí vai no grupo das amigas, aí faz, e aí por aí vai. Sim. Eu acho que o homem, ele tem muito mais disso, até porque, obviamente, a nossa sociedade é uma sociedade de se ajudar. Sim. Em termos de homem. E aí eu tenho um outro ponto pra gente encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Que eu falo pra Dedéu, eu sempre brinco, eu falo, vai me chamar pra falar. Tem uma amiga minha, ela chama Yasmin Estereia, e ela é fundadora do Free Free. Super bacana também pra recomendar pras mulheres, já que a nossa audiência é mulher. E a gente tem uma... Né, a Yasmin, ela me dá aula nessa parte de... Eu sou muito questionadora. E aí essa coisa de... Poxa, eu queria que as mulheres se ajudassem mais. Deixa eu entender. Por que as mulheres não se ajudam tanto? E aí eu fui buscar pesquisa e tal. E a Yasmin falou, eu vou te explicar. Yasmin, ela é uma estudiosa, ela... Enfim, fez curso em Harvard. Ela tá em Harvard ajudando mulheres. Está em várias escolas fora. Ela é incrível. Vale a pena seguir. Essa é uma dica que vale a pena seguir. Voltando à tua pergunta anterior. E aí a Yasmin falou pra mim, Marcela, eu vou te contar uma história que você vai entender claramente de onde a gente veio e por que a gente é assim. Lá atrás, na época das cavernas, um homem, ele sustentava, ele saía de manhã para caçar, para voltar e trazer alimento para dentro de casa, onde a mulher dava o alimento para o filho. Quando ele saía de casa, ele entendeu que quanto mais homens ele juntasse para caçar, maior possibilidade de trazer comida para dentro de casa. Então, desde o dia 1, ele entendeu que ele ia mais longe e ele era mais forte se unindo com outros caras. Nessa mesma situação, a mulher estava dentro de casa, maioria com muitos filhos. E o que a mulher fazia? Ela competia entre si para ver qual ia pegar um homem mais forte. Daí que nasce a estrutura patriarcal que a gente vive hoje. Estrutural, né? É totalmente estrutural. Então, muitas das vezes, a gente entra numa situação de competição que é estrutural. E a gente nem está se dando conta disso. A gente precisa questionar tudo isso. Não, né? às vezes, quando eu entro em algum gatilho de competição com outra mulher, eu falo, tá gerando gatilho. Deixa eu dar um passo para trás. É ter consciência também disso, né? Então, quando ela me contou essa história, ela me deu ferramenta para quando eu estivesse diante de uma situação de competição, eu entender de onde vem e tentar contornar a situação. Sim. Então, a minha outra dica, minha primeira dica, então, é façam, dê o primeiro passo. E começa pequeno e não desiste dos sonhos que vocês tinham, porque tem um monte de prato rodando. Todo mundo tem um monte de prato rodando, eu também tenho um monte de sonho. Então, né, a lista de tocar o piano tá lá. Um dia vai sair, mas tá lá. E o segundo, se ajudem. Vamos ajudar as mulheres, não para competição. Vamos nos ajudar, vamos nos colocar para cima, vamos nos elogiar. Você tem a possibilidade de, ajudar uma mulher, ajuda. Pode ter certeza que essa mulher vai atribuir em algum momento. Assim, vamos criar esta rede de apoio que os homens têm. Maravilhosa forma de terminar, muito bom. Incrível. Acho que essa é a mensagem. Muito obrigada a vocês que nos ouviram até aqui e até a próxima, pessoal. Obrigada, Marcela. Obrigada, Marcela.